Olá pessoal, tudo bem? Aqui Charles Barizon para a Folha do Café, diretamente aqui da redação da Folha do Café, para mais um episódio do Pode Isso Piraí. Hoje eu estou aqui com ele, pré-candidato a vereador pelo Republicanos em Piraí, ex-vereador, administrador de empresas, pós-graduado, enfim, ele vai falar um pouco da história dele. João Roberto Ladeira, popular Ladeira. Ladeira, obrigado por você estar aqui conosco hoje. Barizão, eu que agradeço a oportunidade por você ter me convidado para esse podcast. A honra é toda minha. Muito obrigado, Ladeira. E assim, a gente começa sempre nosso podcast aqui, nosso bate-papo, que na verdade não é uma entrevista, é um bate-papo, uma forma da gente estar trocando ideias sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre a nossa região. Então, eu sempre pergunto para as pessoas o seguinte: quando eu falo a palavra Piraí, o que vem na sua cabeça? O que te remete Piraí? A palavra Piraí, ela significa para mim grande oportunidade. Uma grande oportunidade que Uma grande oportunidade que eu tive na vida, e é uma cidade de ascensão, com grande crescimento. Legal. E assim, para quem ainda não te conhece, ou para quem ainda, né, se é que existe alguém que não te conheça em Piraí, né, mas sempre tem alguém aí que não conhece, e como a nossa audiência é ampla e gira em toda a região, todo o país, até gente de fora do país, quem é o João Roberto Ladeira? Conta um pouquinho pra gente da sua formação, da sua vida, como é que você começou a sua carreira profissional, conta pra gente um pouquinho. Então, Barizão, eu acredito que muita gente me conhece em Piraí. Eu posso falar com toda a propriedade que os 4 cantos de Piraí, pelo menos já ouviram falar o nome Ladeira. Pode até mesmo não conhecer pessoalmente o Ladeira, mas já ouviram o meu nome. Eu estou aqui há 21 anos, eu vim para cá através da empresa Cobra Tecnologia, que na época quem trouxe foi o ex-prefeito, hoje pré-candidato a prefeito, Luiz Fernando Pezão. Em comum acordo com a diretoria da Cobra Tecnologia, o Luiz Fernando Pezão ofereceu um terreno aqui em Piraí, construiu um galpão, e na época a empresa me chamou e me deu essa oportunidade de vir gerenciar a empresa aqui em Piraí. E foi assim que eu cheguei aqui nessa cidade. Sim. E como é que você começa a sua carreira profissional? Você teve outras experiências antes da Cobra? Trabalhou com outras profissões? Como é que você começou? Então, Barizão, antes de entrar na Cobra Tecnologia, eu venho do Banco Bradesco. Fui funcionário do Banco Bradesco durante 8 anos. Uma situação muito engraçada é que no primeiro dia de emprego, o RH pediu que eu me apresentasse às 22 horas. E eu fiquei meio, assim, com a cabeça meio bagunçada. Ficou bolado, como o pessoal fala. Eu não quis perguntar se era realmente às 22 horas ou se era 10 horas da manhã, mas lá estava 22 horas. E assim eu fui para o endereço que o RH pediu que eu comparecesse. E realmente era o centro de compensação do Banco Bradesco. E eu entrei como escriturário. Nesse dia, um funcionário, eu lembro o nome dele até hoje porque ainda somos amigos, o funcionário Almir faltou o trabalho. E o chefe me chamou: olha, você, a partir de hoje, você vai ser operador de microfilmagem. Você vai operar essas máquinas aqui. E eu falei assim: mas eu não tenho experiência, eu não sei trabalhar com esse tipo de equipamento. Não, você vai ter uma semana para aprender. Tu acredita que eu fiquei 30 anos trabalhando no ramo de microfilmagem, devido a eu ter entrado naquele dia, devido essa falta do funcionário. Devido ao Wilson ter faltado o trabalho, né? Deus é muito bom, né? Com certeza. Ele preparou tudo para que aquele momento acontecesse. E assim eu fiquei como operador de microfilmagem, fui laboratorista, fui operador de revisão, tudo no Banco Bradesco. Quando eu saí do Banco Bradesco, eu vi que tinha muitas empresas trabalhando com o mesmo ramo, com a mesma atividade de microfilmagem. E eu entrei para uma empresa chamada Micrografix, e foi essa empresa que me projetou para o Banco do Brasil. No Banco do Brasil, eu comecei a fazer o serviço de microfilmagem, e as pessoas que entendiam de microfilmagem no Banco do Brasil, Fernando Páscoa, Sônia Tavares, são pessoas que já estavam há bastante tempo no banco, apesar de conhecer muito de microfilmagem, mais de 30 anos, mas já estavam em carreira
de se aposentar, já estava final de carreira, já estava para se aposentar. E se aposentou 2, 3, quase se aposentou uns 10 funcionários. E ninguém mais no banco tinha conhecimento da microfilmagem. E aí o meu nome surgiu na boca do senhor Percy. Temos um rapaz que trabalha com microfilmagem, já passou pelo laboratório, pela revisão, foi operador, já foi chefe de seção no Banco Bradesco. E assim a Cobra fez contato comigo e me colocou como gestor de microfilmagem. E aí me deu oportunidade, depois de 4 anos na Cobra, me deu oportunidade de gerenciar o centro de microfilmagem aqui em Piraí. Então, essa promoção que você teve na Cobra Tecnologia aconteceu já aqui em Piraí, foi isso? Foi já aqui em Piraí. Eu, quando vim trabalhar aqui, eu era supervisor de microfilmagem. E com a saída de um gerente daqui, o senhor Correia, aí eu recebi a promoção de gerente geral aqui da Cobra Tecnologia. E deixa eu te falar uma coisa, nós sabemos que você vem de uma família muito humilde, você teve um grande legado da sua mãe, que sempre insistiu na educação, tanto é que uma das suas bandeiras políticas é a questão do primeiro emprego e da educação, da formação de mão de obra, de tudo. Queria que você contasse um pouquinho dessa sua história de vida, como é que começa lá o Menino Ladeira, lá no Rio de Janeiro, onde você nasceu, para quem não conhece ainda. Então, Barizão, eu nasci no Morro do Dendê, hoje conhecido como a Favela do Dendê, Complexo do Dendê, lá na Ilha do Governador. Nasci, eu sou sou um dos filhos de 11 irmãos. Filho da Dona Hilda, lavava roupa para fora, e seu Sebastião, vendedor de cachorro quente em finais de semana. Meu pai tinha uma carrocinha que era alugada, tinha um proprietário, e o que meu pai fizesse por dia, ele pagava a comissão e o que sobrava, ele levava para casa, né? E nós tivemos uma vida muito humilde, eu tive uma vida muito humilde, muito simples. Mamãe não tinha condições, meu pai não tinha condições. Eu entrei para a escola com 8 anos de idade. 8 anos de idade na escola Abelardo Feijó, lá na Ilha do Governador. Tenho lembranças, Barizão, de que eu não tinha uniforme para ir para a escola. Naquela época, as escolas não davam uniforme, não davam merenda. Eu não me lembro uma vez sequer. Bem diferente de hoje, né? Sim, bem diferente de hoje. Hoje os jovens têm grandes oportunidades, que eu vou falar um pouco sobre isso. Aos 8 anos eu entrei para a escola Abelardo Feijó, não tinha uniforme escolar, eu ia com uma roupa simples, com uma bermuda de tergal, uma blusa de malha, e eram roupas dos meus irmãos, que iam passando de um para o outro, né? Eu me lembro uma vez que uma época de frio mesmo, que hoje em dia estamos em pleno outono, mas está calor. Na época, inclusive, o casaco, o agasalho que eu ganhei na época, era muito parecido com esse paletó seu, azul marinho, aberto, com 3 botões. Eu cheguei em casa feliz da vida. Meu primeiro agasalho, meu primeiro casaco, eu nunca tive uma roupa de frio. E eu cheguei em casa, mostrei para o meu irmão mais velho, mostrei para minha mãe, que eu havia recebido um agasalho, um casaco. E depois fiquei pensando, eu achando que eu havia recebido por ser um bom aluno, e que na verdade eu era mesmo, ou outra coisa. Mas depois eu passei a entender que a diretora e as professoras tinham pena de mim, levavam tênis para mim, levavam shorts, tergal para me dar. Naquela época, era a época que comprava uniforme escolar. É muito diferente de hoje. Hoje, os jovens têm merenda, têm uniforme escolar, tem caderno, tem lápis, tem toda condição de estrutura, né? Toda estrutura. Eu vou contar um lance aqui que marcou muito a minha infância também. Não sei se vocês lembram, hoje fala-se pão carioca. Na época, era pão francês, era uma bisnaga mais ou menos do tamanho desse meu braço aqui. Era uma bisnaga bem grande, antebraço. É uma bisnaga bem grande. E a bisnaga, ela vinha enrolada no papel de pão, né? O tradicional papel de pão. E lá em casa, nós comprávamos muito pão.
Era pão de manhã, era pão 11 horas da manhã, era pão 3 horas da tarde, era pão 7 horas da noite. Era o nosso alimento básico, tomar um café com pão. Porque nós não tínhamos uma alimentação saudável. Nós não tínhamos alimentos, frutas, nós não tínhamos verduras. Carne todo dia. Carne não, que é isso? Nem existia essa palavra carne no nosso vocabulário, né? Então nós tínhamos uma situação muito difícil. Então o meu irmão mais velho, ele ia juntando esse papel de pão, ia juntando. Quando chegava assim, umas 30 folhas, ele fazia um caderno, furava e botava arame e fazia um caderno e me dava para eu ir para a escola. Para você. Para eu ir para a escola. E mesmo assim eu tinha que esperar o meu irmão Rogério chegar do turno da manhã para me emprestar o lápis, a borracha e o apontador. Eu me lembro de um apontador. Para eu ir estudar. E levava tudo num saco de pão. Aquele saco que você coloca, hoje em dia, sacolão. Sim, sacolão. Antigamente eles botavam verdura ou algumas coisas ali, e de uma vez ou outra sobrava algum saco lá em casa, e aquilo ali era a nossa bolsa de levar para a escola. Eu tive uma vida muito difícil. Uma outra lembrança minha, Barizão, hoje o que eu mais gosto de comer hoje é jiló. Adoro comer jiló, como jiló cru, como jiló bem temperado, com feijão e arroz, mas tem uma explicação porque eu gosto de jiló. Eu me lembro que um domingo, a minha mãe não estava em casa, minha mãe havia saído para fazer as tarefas do dia a dia, ou pegar roupa para lavar, e deixou eu em casa com meus 5 irmãos pequenos, né? Eu era do meio, e deixou com a minha irmã mais velha, né? E nós não tínhamos o que comer dentro de casa. Não tínhamos. Devia ser 11 horas na cabeça, porque nem relógio nós tínhamos, mas deveria ser umas 11 horas, e nós estávamos com fome, só estávamos com o café da manhã, que era o pão. E nós estávamos esperando o meu irmão, Sebastião, chegar da feira com a xepa. Eu não sei se vocês sabem o que é xepa. Sim. Você vai para o final da feira e pede o feirante, aqueles alimentos que sobraram. O final lá. O final. E nesse dia meu irmão não conseguiu trazer xepa nenhuma, a não ser um carrinho de mão, um carrinho cheio de jiló. E é o que tínhamos para comer. A minha irmã fez um panelão de jiló, uma sopa, um caldo de jiló, e obrigou nós 4 a comer jiló. E todo mundo chorando, eu também chorando, que ninguém queria comer o jiló. A minha irmã Maria, ela vai assistir esse vídeo, essa entrevista. A minha irmã Maria entrou para tomar um banho e ameaçou: quem não comer esse prato de comida vai apanhar quando eu sair do banheiro. Barizão, e eu com pena do Rogério, eu com pena da Fátima, eu com pena da Graça, eu com pena. Quando minha irmã entrou para tomar o banho, eu comi o prato de jiló dos dois e ainda comi o meu para eles não apanharem. Então, eu conto essa história para minha irmã mais velha, ela diz que não lembra, mas fica não vai lembrar, fica na nossa memória. Então é por isso que eu gosto muito de jiló. Ladeira, e você estava comentando aqui da questão da dificuldade de ser vereador, né, de toda a questão ainda mais saneamento. E eu queria que você comentasse agora também o outro lado. Qual foi o lado bom de ser vereador? E assim, na sua opinião, eu queria que você citasse uma lei, talvez não seja a mais importante, mas é que te deixou aquele carinhozinho no coração, deu aquele calorzinho no coração que você tem o maior carinho até hoje. Qual lei que foi importante para você? Barizão, tem o lado positivo, tem o lado bom da política, né? E eu criei uma lei, é a Lei 1136, foi no ano de 2013. Eu criei uma lei, foi sancionada pelo prefeito no dia 13 de junho de 2013. Essa lei, ela obriga, vou usar a palavra obriga, as escolas a colocar na sua grade curricular a leitura do livro. É uma lei que incentiva as crianças, os jovens e os adolescentes a lerem livros, que seja pelo menos 3 livros ao ano. Entendi. Com uma interpretação de texto e, quem sabe, questões numa prova, num teste.
E isso é muito gratificante. E eu vejo que já está sendo executado no governo atual, no governo anterior. Nós tivemos à época uma excelente secretária, a Sandra Simões. Ela colocou na grade curricular. E hoje eu pergunto a muitos jovens: você já leu algum livro esse ano? Ah, já li 2 livros. Ah, que bom. É o fruto da sua lei. Mas você sabe por que você leu um livro? Não, a professora que mandou. Ou seja, mas eu fico feliz em saber que está na grade curricular. E eu tenho que cobrar. Pai, mãe, irmão, se você tiver alguma criança, algum jovem na escola, cobra isso da professora. Caso a professora não tenha mandado as crianças ler livros, que a professora seja comunicada para que ela comunique à Secretaria de Educação. É lei, nós temos que colocar em prática. As crianças têm que ler 3 livros ao ano. Isso aí, Barizão, independente de eu ser vereador ou não, eu vou cobrar pro resto da vida. Enquanto eu estiver aqui em Piraí, eu vou cobrar para que essa lei seja executada. Isso é importante. A leitura faz toda a diferença na vida do cidadão, né? Quem tem acesso à leitura, à literatura, com certeza é um cidadão melhor e um profissional melhor, uma pessoa melhor como um todo. E assim, Ladeira, você falando de educação, falando de leitura, eu queria que você falasse aqui um pouquinho para a gente sobre a sua formação acadêmica. Né? Muita gente sabe que você é administrador de empresa, mas além disso, o que você tem de formação acadêmica ou qual é a sua formação acadêmica? Barizão, vou aproveitar o gancho, se você me permite. Eu falei do Banco Bradesco. Mas você sabe qual foi a minha primeira profissão? Não sei. Seria bom botar uma enquete aí, para ver se alguém adivinha. A minha primeira profissão, Barizão, eu fui apicultor. Apicultor, para quem não sabe o que é um apicultor, é aquele profissional que cria abelhas. E eu fui apicultor durante 4 anos. Eu cultivava o mel, tirava o mel, peneirava o mel, no meio daquelas abelhas agitadas, movimentadas. Tenho foto, na época não tinha filmagem, mas eu tenho fotos até hoje. Fui apicultor, vendia mel. Depois de apicultor, eu fiz um curso no Senai. Eu fui fotógrafo profissional. Trabalhei com fotografia há 5 anos. Fazia álbum de casamento, fazia álbum de aniversário, fazia festa de batizado. Na época de revelação ainda. Na época de revelação. Eu comprava os filmes, eu revelava as fotos. Não podia errar, né, Ladeira? Não é igual hoje. Hoje, uma câmera fotográfica, você bate mais de 500 fotos em 3, 4 segundos. Na época, tinha que bater uma foto e a foto você tinha que dar o ângulo e tinha que ser perfeito. A iluminação. Tinha que ser tudo perfeito. Era um filme de 36 poses e você não podia errar uma pose. Então, eu levava 3, 4 rolos de filme para o casamento e te digo, todas as fotos que eu tirava, todas saíam perfeitas. Fazia álbum de casamento, álbum de aniversário, álbum de batismo. Eu fui um grande profissional. E depois da fotografia, eu nasci com um dom de ser pedreiro. Eu fui ajudante de obra dos 14 aos 18 anos. O pedreiro era meu irmão, José Carlos, que era engenheiro eletrônico, engenheiro de formação. E meu irmão fazia tudo numa obra. E meu irmão, eu era bem colado a ele, eu era bem unido a esse meu irmão, que era mais velho. Eu aprendi a fazer concreto, assentar tijolo, fazer embolso, bater um nível, um nivelamento, botar piso, botar cerâmica. E quando eu saí do Banco Bradesco, eu passei por dificuldades. Fiquei 2 anos desempregado. Antes de ser chamado para essa empresa de microfilmagem, fiquei 2 anos desempregado. E o que eu fiz? Coloquei em prática a minha habilidade. Trabalhei com obra 2 anos. Levantei 2 casas, embolsei, pintei, fiz alicerce, bati em laje. Muita gente não sabe disso. Eu tenho esse dom também. E também tenho um dom de culinária, igual você falou aí, né? Faço um bom bolo, faço um excelente pudim. Pudim ninguém faz igual a mim. Sei cozinhar, sei fazer uma rabada, uma feijoada. Eu gosto da cozinha. Ladeira multifacetado aqui, né? Cheio
de personalidade, cheio de qualidades. E voltando à sua pergunta, eu enrolei, mas não falei. Hoje eu sou formado em administração, eu tenho 4 pós-graduações, tenho um curso de mestrado e tenho um MBA, inclusive, onde eu tive a oportunidade de fazer esse curso de MBA 2 anos na universidade, né? Universidade Federal Fluminense. E o meu companheiro de turma foi o Charles Barizon. Foi 2 anos de pós-graduação, sexta-feira e sábado. Essa é a minha formação acadêmica. E assim, você já contou um pouco da sua história, todo mundo sabe, né, da sua dedicação profissional. Vamos entrar um pouquinho agora na seara da política, que eu acho que é uma seara importante também, a nossa audiência quer saber também. Você é pré-candidato a vereador esse ano, você já foi vereador entre 2013 e 2016, e você vem novamente com uma campanha de vereador agora pelo Partido Republicanos, que é ligado, inclusive, ao Bispo Crivella, que foi prefeito do Rio de Janeiro, hoje é deputado federal, a Igreja Universal, enfim, tem uma série de outras lideranças aí, que faz parte, inclusive, aí de base de governo do Estado, federal, enfim. O Republicanos é um partido muito pujante, vamos dizer assim, e que tem representatividade. Por que você resolveu se filiar ao Republicanos? Barizon, eu recebi o convite do Carlos Alexandre, que hoje é o atual vereador Xandeco, na Câmara de Piraí. Ele me convidou para participar do Republicano. Se eu tinha interesse, em primeiro lugar, de ser candidato a vereador. Eu fiquei 6 anos afastado da política, não diretamente, né? Fiquei afastado, fui secretário, como você já citou aí, mas quando você fica afastado da vereança, você se afasta um pouco da população, né? E eu sempre fui um vereador muito atuante. É verdade. Eu sempre fui um vereador muito atuante, posso falar com toda a propriedade que eu fui o único vereador no meu mandato, de 2013 a 2016, o único que estava todo dia na Câmara Municipal. Eu chegava às 8 horas da manhã e saía às 18 horas. Tinha época que eu tinha que preparar pautas com antecedência, eu tinha que fazer relatórios, que eu participava da comissão, eu era o presidente da comissão de educação. Tinha época que eu tinha que chegar às 7 horas da manhã e a Câmara abria às 8. E chegou ao ponto eu conversar com o presidente à época, conversei com a diretora e eles me deram a chave da Câmara. Então eu abria a Câmara às 7 horas da manhã e fechava a Câmara às 18, 19, muitas das vezes às 20 horas. E posso te falar que em recesso parlamentar também. Para quem não sabe, todas as câmaras de vereadores, assembleias, como também no governo federal, lá na Câmara, existe o recesso parlamentar, que é nos meses de julho e dezembro. Até nos meses parlamentares, eu trabalhava. Ou seja, todos os dias. Você também trabalhava na Câmara? Todos os dias. Entendi. Eu posso dizer aqui, Barizão, que eu tenho mais de 117 indicações e requerimentos. Eu sou o autor de mais de 7 projetos de leis, todas elas sancionadas pelo prefeito. Eu aprovei mais de 200 leis vindas do Executivo, enquanto eu fui vereador. A minha decisão de vir para o Republicano foi porque é um partido que me identificou, é um partido que tem a mesma ideologia política que a minha. Entendi. E eu recebi o convite do presidente e gostei da proposta. Estive no Rio de Janeiro, conversando com o Bispo Crivella, me deu todo o apoio, onde falou que eu receberia todo o carinho, toda a estrutura do partido para que eu pudesse vir me enganchar nessa pré-candidatura e ter êxito caso eu venha candidato na campanha. Entendi. E nós sabemos que o Republicanos já declarou o seu apoio à pré-candidatura do Pezão, que é pré-candidato a prefeito do governo do Pezão, e, consequentemente, você está no Republicanos, você também
vai apoiar a pré-candidatura do Pezão. Temos sempre que observar essa questão, porque todo mundo é pré-candidato, porque ainda não teve, Sim, não sim. teve as convenções. Então, e aí eu te pergunto, por que apoiar a pré-candidatura do Pezão a prefeito de Piraí? Barizão, eu posso te dizer com toda a propriedade que hoje, caso se concretize a candidatura do Luiz Fernando Pezão, hoje é o melhor nome para a cidade. Eu posso dar um exemplo por mim. Quando eu vim para Piraí, eu vim através da empresa Cobra Tecnologia, que foi Pezão que trouxe aqui para a região, para o nosso município. Onde, na época, nós empregamos 385 funcionários. 90% desses funcionários eram jovens de 18, 19, 20, 21 a 25 anos, que era, à época, uma das minhas bandeiras, dar prioridade para os jovens. Um exemplo que eu sempre tive na minha adolescência, eu com 17, 18 anos, eu não conseguia um emprego porque eu não tinha carteira assinada. Eu não tinha carteira assinada porque eu não tinha experiência. Eu não tinha experiência porque eu nunca havia trabalhado. Como é que você vai ter experiência se você não trabalhou? Não tinha como. Então, o Pezão trouxe a Cobra para Piraí. Na época, eu pude acompanhar um pouco do governo do Luiz Fernando Pezão. Foi um governo de excelência, investiu muito na saúde, investiu muito na educação. Não vou mentir para você, tanto o governo atual quanto governos anteriores, nós sempre tivemos uma boa educação, sempre tivemos uma boa saúde aqui no nosso município, mas hoje, falando em termos de apoio, eu não tenho dúvida nenhuma, caso se confirme a candidatura do Pezão a prefeito de Piraí, é um bom nome para a nossa cidade. Entendi. Então, Ladeira, por tudo que você falou aqui antes da sua declaração de apoio à pré-candidatura do Pezão, você acha que o Pezão tem esse compromisso de geração de emprego, sobretudo em geração de emprego para os jovens? Isso é que te faz mais assim se aproximar do Pezão? Isso é uma das pautas políticas do Pezão. É dar prioridade ao primeiro emprego, que é a minha bandeira, dar oportunidade aos jovens. Eu vejo lá no meu bairro, Caiçara, a quantidade de jovens que tem jogando bola. São para mais de 30 jovens jogando bola. E eu vejo que aqueles jovens não têm uma oportunidade de estágio, uma oportunidade de trabalho. E essa é uma das bandeiras que você vai defender, que eu vou defender. E eu vejo o Luiz Fernando Pezão um nome bom para a nossa cidade. O pouco que eu conheço o Pezão tem conhecimento hoje com mais de 8 ministros que está no governo federal, que já foi amigo dele enquanto ele era governador. Os ministros eram governadores de outros estados junto com ele. Eu acredito que o Pezão tem uma abertura muito grande com o governo federal. O Pezão tem essa liberdade de bater lá na Câmara dos Deputados, pedir investimento para a nossa Piraí, pedir estrutura, pedir verbas parlamentares. Eu tenho certeza que nós temos um bom nome para governar a nossa cidade. Sem falar que, por experiências anteriores, muita gente talvez não saiba, mas como eu estou tendo a oportunidade, eu estou com o Pezão dia a dia, 2 vezes por semana, eu tenho conversado muito com o Pezão. Pezão, enquanto foi prefeito da nossa cidade, ele pegou o caixa com 9 milhões. Essa era a arrecadação anual do município na época que ele assumiu. 8 anos depois, ele deixou a prefeitura com uma arrecadação de 19 milhões. E sem falar das empresas que ele trouxe, mais de 5 empresas, gerou mais de 2.000 empregos na nossa cidade. E eu vejo hoje uma grande oportunidade. Hoje, se nós entrarmos no site da prefeitura, nos jornaizinhos, no diário da prefeitura, a arrecadação hoje de Piraí, anual, é de 380 milhões. Então eu fico pensando, Pezão administrando uma prefeitura com 380 milhões. Vai mudar muito a nossa cidade, vai gerar muito emprego na nossa cidade e vai dar muita oportunidade para esses jovens que estão precisando de trabalhar, esses jovens que estão precisando fazer um estágio.
Entendi. Ladeira, a gente sabe que o cargo de vereador é um cargo muito difícil, tanto é que é a eleição mais difícil de se disputar de todos os cargos públicos, porque é uma eleição muito particular, vamos dizer assim. Às vezes você é candidato e o seu melhor amigo, o irmão, também é. Também. Então é difícil você conseguir votos. Hoje você tem que trocar voto. Você vota em mim e eu voto em você. Que a cidade toda, todo mundo se conhece. Então, baseado nisso, a gente sabe que o mandato de vereador também não é tão fácil, não é tão simples como as pessoas imaginam. Porque muita gente acha que o vereador não faz nada, que o vereador vai lá só por causa do salário, né, para botar um terno, enfim. E a gente sabe que, na verdade, não. O vereador, independente de qualquer lado, de qualquer um, uns mais, outros menos, como em todo setor da vida, né, vereador trabalha, vereador tem uma folha de serviços prestados ao município. Qual foi a maior dificuldade que você teve quando você foi vereador nesses 4 anos que você foi vereador? Barizão, uma das maiores dificuldades que eu acho que eu tive enquanto fui vereador, é muito triste você fazer uma indicação, você fazer um requerimento à Light, posso citar o nome? Pode citar o nome da Light. Você fazer um requerimento à Light. Eu fiz para mais de 8 requerimentos. Para quem não sabe, existe diferença entre requerimento e indicação. Indicação é quando você faz um pedido direto ao executivo, direto ao prefeito. É uma demanda que está no poder do prefeito e o prefeito manda executar a qualquer momento. Isso é dentro das suas possibilidades. E requerimento é quando você faz uma solicitação aos órgãos públicos, tipo Light, Rio Mais, SEDAI, esses órgãos, Telemar, isso é um requerimento. O bairro Caiçara, o bairro de Arrozal, o bairro Varjão, o bairro Jaqueira, sofreram muito e ainda sofrem até hoje com esse problema de energia elétrica. Inclusive hoje, nós estamos aqui ao vivo, o meu bairro Caiçara está com falta de energia desde 1h da manhã. Já foi feito várias solicitações. Então, é muito triste quando nós fazemos um requerimento, a Light diz que não tem como atender, porque é área de mata, é área de Mata Atlântica e a fiação passa por dentro da mata. A população, igual eu ouvi hoje, a população não quer saber. A população tem o direito desse benefício, que é a energia elétrica na sua casa. Eles pagam energia e pagam muito caro. Sim. E a Light, ela não executa o trabalho dela por completo. A Light faz um serviço emergencial. O que é emergencial? Quando cai um galho em cima de uma árvore, eles cortam a árvore e vão embora. Mas eles não podam a rua toda. Eles não podam o bairro todo. Faz prevenção. E eu ouvi isso de um funcionário da Light. A ordem é atacar aonde está o problema. Resolver o problema, deixa vir uma outra demanda. Eles trabalham em cima de problemas, de demandas. Eles não trabalham em cima de situação que possa evitar com que aquilo aconteça. Então é muito chato. Eu, quanto vereador, fazer uma indicação, um requerimento e não ser atendido. É sempre bom a gente relembrar que a Light realmente tem esses problemas que você falou, não é só em um bairro, são em vários, não existe poda preventiva, não existe trabalho de manutenção, eu fico até, tem hora, um pouco de, até, vou usar uma palavra aqui que talvez não seja, não vou usar a palavra receio, mas eu fico com dó, no bom sentido da palavra, dos funcionários da Light que estão de emergência, porque são eles que pagam o pato, porque eles têm que ir lá debaixo de chuva, de temporal, literalmente, às vezes não está nem chovendo, a luz já acabou, a gente tem que ligar, e eles são obrigados a se deslocar vários quilômetros, eles têm uma equipe de outra cidade para vir, não tem uma equipe de emergência em Piraí exclusiva para Piraí, que se tivesse também, o tempo de resposta era bem menor, né? Então fica aqui mais uma vez um apelo ao presidente da Light, que eu tenho certeza, Ladeira, que se o presidente da Light morasse aqui, ou o pai dele morasse aqui, nada disso estaria acontecendo. O serviço da Light estaria sendo prestado com excelência. Com certeza. Até porque a Light é de Piraí. É importante a gente dizer isso. A Light é muito importante para Piraí, como Piraí é muito importante para a Light. Então,
O que a Light faz hoje com o município de Piraí, realmente, a gente espera que as autoridades, inclusive, continuem cobrando. É importante dizer aqui que a prefeitura cobrou, a Câmara faz as suas audiências públicas, mas é o que eles podem fazer. Mas a instância da Light já é outra, né? É órgão federal. Então a gente pede aí, vamos ver se para o ano, independente de quem ganhar a eleição, se a gente pode ter aí um prefeito, uma Câmara renovada que possa continuar cobrando isso aí, mas com um pouco mais de efetividade, que realmente o serviço da Light é muito ruim no município, assim como outros também, Rio Mais Saneamento, né, que a gente andou muito para trás mesmo, mas isso cabe numa outra live, né. Ladeira, olha só, o nosso papo aqui é muito bom, né, mas tudo que é bom dura pouco e passa muito rápido, né, meu amigo. Eu queria te agradecer por estar aqui conosco hoje, ter cedido o seu tempo. Espero que as pessoas gostem aqui que a nossa audiência goste da sua entrevista aqui. E eu queria pedir você para fazer as suas considerações finais. Barizon, eu que tenho que te agradecer por você ter me convidado a participar desta terceira edição. Terceira edição. Dessa terceira edição, Pode Isso Piraí. Agradecer por essa oportunidade. E dizer para vocês, telespectadores, que nós moramos numa cidade acolhedora, numa cidade muito boa. Eu vim do Rio de Janeiro e eu sei o que é enfrentar a saúde no Rio de Janeiro. Eu sei o que é a educação no Rio de Janeiro. Hoje nós estamos numa cidade privilegiada. É isso que eu tenho a dizer para vocês. E muito obrigado pela audiência de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Quem quiser entrar em contato comigo, pode acessar o meu Instagram. Pode falar, fica à vontade. Tá? @João Roberto Ladeira. Acessem lá. Se quiserem me fazer perguntas individuais, fiquem à vontade. Só tenho a agradecer a todos vocês. Lembrando que a gente vai colocar aqui no link da descrição o link lá do Instagram do Ladeira, e que além de política, além do trabalho dele, ele fala muito de culinária, tem muita coisa divertida, é um sucesso. O Ladeira vem ganhando muito engajamento nas redes sociais com isso. Então, tá aí a dica. Quer falar com o Ladeira, vai lá no Instagram dele. Ladeira, muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço. E eu agradeço a nossa audiência. Até a próxima edição do nosso Pode Isso Piraí. Um grande abraço para todos e todas. Um abraço. Fiquem com Deus.